oitavo ano. Sejam todos bem-vindos. Essa semana 26, aqui em matemática. Nós temos hoje nosso conteúdo revisando o conteúdo, não é isso? Vamos revisar proporcionalidade. E aí, vamos lá? Considere que uma pessoa de 75 kg queima em média 80 calorias se pedalar em um ritmo normal durante 10 minutos. Imaginando que ela mantenha o mesmo ritmo de atividade, complete a tabela abaixo com as informações que estejam faltando. Vejamos aí. Tempo de atividade mínima, 10 minutos. Quilocalorias, 80 minutos. Se a pessoa pratica 20 minutos, teremos o quê? De quanto caloria perdida? 160. Se praticar 30, que vai dar quanto? 240. 40 minutos. 320. 50 minutos. 460 minutos. 480. Vejamos aqui. O que ocorre com o número de quilocalorias quando dobramos o tempo de atividade? O número de quilocalorias também dobra. É assim. E o que ocorre com o número de quilocalorias quando triplicamos o tempo de atividade? O número de quilocalorias triplica. E quando dividimos pela metade, também é dividido pela metade. Observe o gráfico, vamos ver. Observe o gráfico que relaciona o número de quilocalorias gasta com o tempo de atividades. Se em 10 minutos são queimadas 80 calorias, veja quantas quilocalorias são gastas em 1 minuto. Vejamos aí. 10 quilocalorias, 10 minutos, 80 quilocalorias, 1 minuto, X caloria, né? Formamos nossa regra de 3. Aí depois, podemos utilizar uma regra de 3 para determinar esse valor. E assim geramos uma proporção. Então, meio para os extremos. 10 vezes x, 10x. 1 vezes 80, 80. X passa para o outro lado dividindo 80, então x é igual a 8. Assim, em 1 minuto são gastas 8 calorias. Ou seja, a cada 8 minutos, 8 calorias são gastas. É assim?
levando em consideração as informações apresentadas na página anterior, complete esta outra tabela. Vejamos aí. Tempo de atividade. Lembrando agora é por minutos, não é isso, pessoal? Vejamos aí. A cada 1 minuto, gasto quanto? 8 calorias. Vejamos aqui. Temos o tempo e temos as calorias. Vou botar assim, calma. Não é isso? Um minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabemos que, de acordo com o que foi lido, né, calculado, cada 1 minuto nós temos 8 calorias. E a 2 minutos? Vai ser quantas calorias? 16, 2 vezes 8, 16, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 8, 32, 8 vezes 5, 40, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 7, 56, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 8, 72 e 8 vezes 10, 80. Chegamos aí, né? Então vamos lá, continuando lá. Chamamos de C o número de quilocalorias e teu tempo de atividades em minutos. E a equação que expressa essa relação entre essas grandezas é dada por C igual a 8 vezes T, ou seja, caloria, C, é igual a 8 multiplicado pelo tempo. Foi o que a gente acabamos de fazer, não é isso? Vejamos aqui, ó. Na situação apresentada, temos duas grandezas relacionadas de maneira especial. Quanto uma delas varia, a outra varia na mesma razão. Nesse caso, quando uma delas dobra, a outra também dobra. Quando uma triplica, a outra também triplica. Se uma delas for dividida pela metade, a outra também será dividida pela metade. E assim por diante. Duas grandezas com essas características variam na mesma razão e são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Assim, quando isso ocorre, podemos escrever que y é igual a k vezes x, ou y sobre x é igual a k. Nessa relação, x representa uma grandeza, y o valor correspondente para a outra, e k a razão entre os valores das duas grandezas. No exemplo que escrevemos C igual a 8 vezes T, o valor de k é igual a 8. Observe novamente os valores que você colocou nas duas tabelas. A razão k entre o número de quilocalorias e o tempo correspondente resulta sempre em um mesmo valor. Veja algumas dessas razões. 8 sobre 1, 16 sobre 2, 40 sobre 5, 80 sobre 10, 160 sobre 20. Que é igual a 8, não é isso? Isso ocorre porque o número de quilocalorias
e o tempo de atividade são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, acompanhe outro exemplo. Vejamos aqui. Ó. Em uma papelaria, o preço de cada impressão é o mesmo de 40 impressões. É o mesmo e 40 impressões custam R$10. Então vamos lá. No início, número de impressão, temos 40, o valor de R$10. Vejamos aí. Complete a tabela com o valor a ser pago para o número de impressões indicado. Então vejamos. Nós temos impressões. E reais. Pronto. R$40 equivale a 10. Cinco, 10, 0, 20, 25. Metade de 40 é quanto, pessoal? Metade de 40, 20. Logo, nós temos aqui 5. Metade de 20 é 10, 2,5. Não é isso? E metade de 10, 5. 1,25. É isso? 0 é 0. Sabemos disso, não é isso? Pronto. E quanto é 20 mais 5? 6,25. Agora o 1, vamos fazer aqui o mesmo processo. A obtenção da regrinha de 3. Nós temos o quê? Vamos lá. Temos 40. Antes disso aqui, vamos lá. Temos 40, que equivale a R$10. E temos uma única impressão, que equivale a X, não é isso? Pronto. Então vai ficar aqui 40 sobre 1. Igual a 10 sobre X. Então, aqui fazendo a proporção, fica 40x igual a 10. Que x vai ser igual a... Quanto é 10 dividido por 40? E aí, meu povo? 0,25. É isso? R$0,25, 1,25 e 2,50. 0 centavos, R$5 e 6,25. Não é assim? Então vejamos lá. Só recapitulando, fez a regrinha de 3, diretamente proporcionais, então não tem o que mexer. Então forma a fração, igualdade de frações e mesmo os extremos. Então 1 vezes 10 deu 10, 40 vezes x deu 40x.
O X eu coloco logo no segundo e no primeiro membro, para não ter problema. Pronto, agora é só lembrar que esse 40 vai para o outro lado dividindo. 10 sendo dividido por 40 resulta em 0,25. Pronto, baseado nisso, vamos lá as questões. É isso? O que acontecerá com o valor a ser pago se? Isso é o item B. Não é isso? Vamos lá? O número de impressão for reduzido pela metade. Vamos ver. Eu tinha 40, metade de 40, 20. E resultou em 5. Metade de 10 é 5? Com certeza. Então, o que acontece? O valor será a metade. O número de impressão for dobrado, vamos ver? O número de impressão dobrar. Multiplicar por 2. Então, vamos abrir uma casinha aqui do lado. Se o número de impressão dobrar, é 80. Então, vai dar 2 vezes 10, 20. Então, o número de impressão for dobrado, o valor pago dobrará. O número de impressão for dividido por 8. 40 dividido por 8 resulta em 5. E 10 dividido por 8, 1,25. Então, o valor pago será dividido por 8. C. O número de impressão e o valor a ser pago são grandezas diretamente proporcionais. Sim. Porque toda vida que acontece, como nós estamos observando aí, se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Se a grandeza é dividida, ou o outro valor é dividido na mesma proporção. Então, são diretamente proporcionais. O valor a ser pago pode ser encontrado multiplicando o preço de uma impressão pelo número de impressões realizadas. O preço de uma impressão é 25 reais, ou 25 centavos, pois 10 dividido por 40 é igual a 0,25. Chamando de N o número de impressões e de P o valor total a ser pago por elas, uma equação que expressa a relação entre N e P é dada por P igual a 0,25 vezes N. Podemos marcar no plano cartesiano os pontos que representam o valor a ser pago em relação ao número. Observe que o número de impressões é sempre um número inteiro, não negativo, pois não se faz sentido considerar um número não inteiro de impressões, como 2,7 ou 3,1, ou ainda um número negativo de impressões. Assim, o gráfico deve ser constituído de pontos e não de uma linha reta que liga esses pontos. Qual o valor a ser pago por 28 impressões e por 36 impressões? Vejamos lá. Primeiramente,
28 impressões, não é isso? Lembre-se que a fórmula é igual a P igual a 0,25 vezes N. Substituindo, nós temos o que? Que o P, valor par, vai ser igual a 0,25 vezes 28. P é igual a... Quanto é 0,28 vezes 0,25 vezes 28? 7. Reais, não é isso? E P é igual a 0,25 vezes 36. P será igual a 9 reais. E assim por diante. Vejamos aqui. Quando duas grandezas são proporcionais, a razão entre os valores correspondente é sempre os mesmos, certo? De acordo com os dados desses gráficos, vamos calcular a razão entre o valor a ser pago e o número de impressões. Vejamos, 0,25 sobre 1, 0 igual a 0,50 sobre 2, 0,75 sobre 3 e 10 sobre 40, igual a 0,25. Assim encontramos o K, 0,25, que é o mesmo valor usado ao multiplicar N na relação P igual a 0,25 vezes N. Repare que para calcular essa razão, não consideramos os números de impressões igual a zero. Nesse caso, o valor a ser pago será igual a zero e não faz sentido trabalharmos com uma fração com denominador igual a zero. Agora vejamos aqui. A quantidade, vejamos aqui. Agora verifique se as grandezas envolvidas em cada afirmativo são diretamente proporcionais ou não. Vejamos aí. A quantidade de comida em um prato e o preço a ser pago em um restaurante onde 100 grandezas inversamente proporcionais. Quantos copos de mesma capacidade podemos encher se temos à disposição 1 litro de água? Veja na tabela algumas possibilidades. Número de copos, 2, 4, 5, 8 e 10 copos. O que acontece com o número de copos quando dobramos a capacidade deles? Vejamos aqui, pessoal. 2, vamos começar por aqui. 2 copos gera uma capacidade de 500 ml cada. Se a gente dobra, isso quer dizer dobrar, multiplicar por 2. A quantidade de copos, 2. Vamos para cá, melhor. Dois copos equivale a 500 ml, não é isso? Então, se dobrarmos o copo, 2 vezes 2, 4. Segunda tabela, 250 ml. Isso quer dizer que aumentamos a quantidade de copo, não é isso? Porém, a capacidade de cada copo diminuiu. Não foi assim? A pergunta é: o que acontece com o número de copos quando dobramos a capacidade deles? Na item A, o número de copos
Vejamos aqui. Aumentar a capacidade. Então, vamos começar aqui ao contrário, gente. Vamos lá aqui. É dividido. Vejamos aqui a inversão da situação. Se eu aumento a capacidade dos copos, o que me resulta nos copos ele é diminuído, ele divide, é dividido. Se eu multiplico, ou seja, se eu aumento a capacidade, o número de copos ele é dividido. Se eu aumento, como eu fiz anteriormente, o número de copos, o que acontece com a capacidade? Ela é dividida. Se eu dobro o número de copos, reduz a capacidade. Se eu aumento a capacidade, reduz o número de copos. Não é assim? Compare o número de copos de 500 ml com o número de copos de 250 ml. Ou então o número de copos de 250 ml com o número de copos de 125 ml. Ou ainda o número de copos de 200 ml com o número de copos de 100. O que acontece com números de copos quando a capacidade de cada um é dividida pela metade? Veja aí. O que acontece com o número de copos quando a capacidade ela é dividida? O número de copos é dobrado. Ou seja, aumenta o número de copos. Compare o número de copos de 125 ml, vejamos aqui, com o número de copos de 500 ml. O que acontece com o número de copos? Quando a capacidade de cada copo é multiplicado por 4. Número de copos. Simples. O número de copos é dividido por 4. Simples assim. Se eu multiplico 4 vezes 2, resulta em 8. Porém, 500 dividido por 4, 125. Se eu multiplico 125 ml por 4, dá 500 ml. Porém, eu tenho que dividir o número de copos. 8 dividido por 4, 2. Ou seja, enquanto eu multiplico a capacidade, eu tenho que dividir o número de copos pela mesma quantidade. Multiplico por 4 a capacidade, eu divido o número de copos por 4. Observe que a capacidade de cada copo é o número de copos, são grandezas inversamente proporcionais, pois variam na razão inversa uma da outra. Enquanto um aumenta, outra diminui, enquanto dobra, outra divide, e assim por diante. Acompanhe mais um exemplo de grandezas que se comportam dessa maneira. Vejamos. Cleiton está planejando ir de casa ao trabalho com sua bicicleta. Para isso, ele fez uma tabela com algumas possibilidades do tempo
que levaria para fazer o mesmo trajeto para cada velocidade média indicada. Vejamos. Velocidade média de 10, o tempo 90 minutos. 15, 60 minutos. 30, 30 minutos. 45, 20 minutos. Denomina-se a velocidade média a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Então, sendo assim, vamos aqui. O que acontece com o tempo de percurso quando dobramos a velocidade média? Vamos ver. Temos 10, é a velocidade média, né? km por hora, quilômetros por hora, com um tempo de 90 minutos. Ele está assim em cima dizendo o quê? Acontece? Nós vamos fazer o quê? O que acontece quando o tempo é dobrado? Com o tempo, tem isso aqui que acontece se nós dobrarmos. Então vamos lá. 10 vezes 2, 20 km por hora. Se eu aumento essa quantidade de velocidade, então meu tempo que eu teria que ser feito em 45 minutos ou 90 minutos, eu simplesmente reduzo para a metade do tempo anterior, 25 minutos. Eu dobrei o tempo, ou seja, aumentando o tempo, a velocidade média, eu tenho que diminuir vai ser diminuído o tempo de percurso. Ou seja, no item a resposta é o quê? O tempo é reduzido à metade. O que acontece com o tempo de percurso quando dividimos a velocidade por 3? Vamos usar agora 30, que resulta em 30. Eu vou dividir minha velocidade por 3, que isso resulta em 10 km por hora. E se eu diminuo minha velocidade, né? Então, por 3, eu diminuí em 3 vezes menos. Então, eu vou ter que aumentar o tempo. Vai aumentar 3 vezes mais. Então, 30 vezes 3, 90 minutos. Ou seja, o tempo triplica. Se eu divido por 3 a minha velocidade, o tempo triplica. Determine a distância que Clayton deve percorrer de casa até seu trabalho. Atenção para as unidades medidas. Com a velocidade média é dada em km por hora, devemos considerar o tempo em horas. Vejamos aqui. Item C.
nós temos o quê? Vamos lá. Velocidade média, né? Temos 10 km por hora. H. Não é isso. 90 minutos. Não é isso. Então vamos lá aqui. Porém, vamos lá. Quando a gente aqui quer saber, gente, a distância. Não é isso. Distância. Então é o X da questão. Nós temos aqui o tempo, só que tem uma coisinha, né? Não pode, lembre-se que a velocidade média ela está em quilômetro por hora. Isso quer dizer que 90 minutos tem que ser transformado em hora. Então, o que a gente faz o quê? Divide por 60. Ok? Que dá 1 hora e 1,5. 1 hora e meia. Ou então, só lembrar que nós temos 60 minutos mais 30. 60 minutos mais 30 minutos, que transformando isso, 60 minutos é quanto? 1 hora, não é? E 30 minutos em horas é quanto? 0,5. Juntando tudo, 1,5 horas. Ok? Pronto. Esse é o valor que teremos que está utilizando. Nossa distância é x. Ele foi dito que velocidade média, né? Que a gente quer saber, nosso V. A velocidade média seria igual a quê? A distância percorrida, no caso que a gente quer saber, que é x, sobre o tempo, 1,5. Porém, a velocidade média, nós sabemos qual é a velocidade média. Velocidade média é quanto? Vamos voltar, colocar do outro lado, é isso? (10 km por hora, que é igual a x sobre... Girou uma proporção, resolvendo. X é igual a 10 que multiplica 1,5. Que x vai ser igual a 15 quilômetros, porque a velocidade está em quilômetro por hora. Logo, o tempo tem que estar em hora e a distância vai estar em quilômetro, não é isso? Então, sendo assim, ó, a distância percorrida por Cleiton será de 15 quilômetros. Vejamos aqui. Em algumas situações, as grandezas estão relacionadas de tal maneira que, quando uma dobra, a outra é dividida pela metade. Quando uma triplica, a outra é dividida por 3. Se uma dessas for dividida pela metade, a outra dobra. E assim por diante. Isto é, duas grandezas variam sempre na razão inversa. Uma da outra, nesse caso, elas são chamadas de grandezas inversamente proporcional. Quando isso ocorre, podemos escrever assim: y é igual a k sobre x ou y vezes x igual a k. Onde, na relação x representa uma grandeza, y, o valor correspondente para a outra grandeza, e k é o produto entre os valores das duas grandezas.
Vejamos aqui. Ó. Determine em quantos minutos Cleiton fará o percurso de sua casa ao trabalho se a velocidade média for igual a 40 km por hora. Em seguida, analise o valor encontrado correspondente ao gráfico, ao indicado no gráfico. Vejamos aqui. Mesmo processo. Nós temos agora o quê? Ele quer saber a 40 km por hora. Logo, qual foi no início a tabela e o tempo. Ele quer saber o tempo, né? Vamos lá. A cada 10 km por hora equivale a 90 minutos. Então, 40 km por hora equivale a X minutos. Então, vamos ver aqui, pessoal. Se eu aumento, logo aqui diminui. Então, são inversamente proporcionais, não é isso? Então, eu já sei que eu vou ter que inverter uma das frações. Exatamente. Nós temos o que agora? Dez, 40 igual a X sobre 90. Veja que houve inversão. Tive que inverter uma das frações. 40 vezes X é igual a 10 vezes 90. 40x é igual a 900, onde x é igual a 900 dividido por 40. X é igual a 22,5. Esse seria 22 minutos. Esse 22,5 minutos. Que bem. Como você deve ter percebido, nem todas as grandezas relacionam de maneira proporcional, direta ou inversamente proporcional. Por exemplo, é verdade que em determinados períodos da vida, quanto mais idade temos, mais alto ficamos. Mas podemos dizer que essas grandezas são proporcionais, já que o dobro da idade não significa o dobro da altura. Exemplos. Bom, a relação entre a medida x dos lados de um quadrado e a área y correspondente é dada por y igual a x ao quadrado. Vejamos aqui. A tabela mostra a possibilidade de medida dos lados e da área de alguns quadrados. Complete com a informação que esteja faltando. Vejamos aqui. Medida dos lados x e sua área. X ao quadrado, y ao quadrado, x ao quadrado. Vamos lá, 2 ao quadrado. 4. 3 ao quadrado, 9. E 4 ao quadrado,
16. Então, o coordenado aqui, nessa linha aqui, ficaria como? Nós teríamos 2 e 4. Na próxima linha, já temos 3